Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles estava uma jovem e bela mulher chamada Ester, que assumiria uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição na cidadela de Suzã. O rei Xerxes realizou um grande banquete com duração de 100 dias, exibindo a riqueza e o esplendor de seu reino. No final deste período, ele ofereceu uma festa de 7 dias para todas as pessoas. No 7º dia, em alto astral pelo vinho, o rei Xerxes ordenou. A rainha Vasti apareceu diante dele para exibir sua beleza, mas a rainha Vasti recusou, enfurecendo o rei, seguindo o conselho de seu conselheiro. Xerxes depôs Vasti, despojando-a de seu título de rainha, para encontrar uma nova rainha. Uma busca foi conduzida por todo o império pelas mais belas jovens virgens. Elas foram trazidas para o harã do rei, sob os cuidados do Hegai, o único do rei encarregado das mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, também conhecida como Hadasa, uma órfã criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e família. Após um ano de tratamentos de beleza, cada jovem mulher ia ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela ganhou o favor de todos que a viram, incluindo o rei Xerxes. O rei ficou tão encantado com a beleza e graça de Ester que ele colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha, em vez de Vasti. Ester manteve sua identidade judaica em segredo como Mardoqueu havia aconselhado. Enquanto Mardoqueu, que estava sentado no portão do rei, ouviu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. 2 dos oficiais do rei conspiraram para matar o rei. Mardoqueu contou à rainha Ester sobre o trama, e ela relatou ao rei. O assunto foi investigado, foi descoberto que era verdade, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas, na presença do rei. E depois o Agagita, chamado Amã, foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição de autoridade, acima de todos os outros nobres, todos os oficiais reais. No portão do rei se ajoelharam e prestaram homenagem a Amã e como o rei havia ordenado. Mas Mardoqueu se recusou a se curvar ou prestar-lhe homenagem. Amã ficou cheio de raiva e procurou destruir não apenas Mardoqueu, mas todo o povo de Mardoqueu, os judeus, em todo o reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para executar seu plano, Amã lançou a sorte e caiu no 13º dia do 12º mês. Amã foi ao rei Xerxes e disse que há um certo povo disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, que se mantém separados. Seus costumes são diferentes dos de todas as outras pessoas, e eles não obedecem às leis do rei. Não é bom o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que um decreto seja emitido para se livrar deles. E eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e deu a Amã para selar o decreto. O decreto foi enviado por cartas para todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças em um único dia, o 13º dia do 12º mês, e saquear seus bens à cidade de Susa. Mas o rei e Amã sentaram-se para beber. Quando Mardoqueu soube do decreto, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cobriu-se de cinzas. E foi para a cidade chorando alto e amargamente em todas as províncias por causa do decreto do rei. Houve grande luto entre os judeus com jejum, choro e lamentação.
Os servos de Ester vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, angustiada. Ela enviou roupas para ele vestir. Mas ele não as aceitou. Então Ester convocou um dos eunucos do rei, designado para atendê-la, e ordenou que ele descobrisse o que estava incomodando Mardoqueu. E Mardoqueu lhe contou tudo, incluindo a quantia de dinheiro que Amã havia prometido pagar ao tesouro real para a destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do decreto da sua aniquilação para mostrar a Ester e a instou a ir à presença do rei para implorar por misericórdia e implorar a ele por seu povo. O eunuco voltou e relatou a Ester o que Mardoqueu havia dito. Então ela o instruiu, o eunuco, a dizer a Mardoqueu que todos os funcionários do rei e as pessoas das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser convocado, o rei tem apenas uma lei que eles sejam mortos, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para eles. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mardoqueu, ele enviou de volta esta resposta. Não pense que porque você está na casa do rei, você sozinha escapará, pois se você permanecer em silêncio, alívio e libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e a família de seu pai perecerão, e quem sabe se você não veio para sua posição real para um momento como esse. Então Ester enviou esta resposta para Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue por mim. Não coma nem beba por 3 dias e 3 noites. Eu e meus servos jejuaremos também. Quando isso for feito, eu irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, eu perecerei. No terceiro dia, Ester vestiu suas vestes reais e ficou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ele ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. O que é isso, rainha Ester? Qual é o seu pedido mesmo? Até metade do reino será dado a você. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ester convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria sua petição. Amã saiu feliz e de alto astral, mas quando ele viu Mardoqueu no portão do rei e observou que ele nem se levantou nem mostrou medo em sua presença, ele ficou cheio de raiva. No entanto, Amã se conteve e foi para casa reunindo seus amigos e sua esposa. Amã se gabou para eles sobre sua vasta riqueza, seus muitos filhos e todas as maneiras que o rei o honrou. E isso não é tudo, Amã acrescentou. Eu sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela deu. Mas tudo isso não me dá satisfação enquanto eu vejo aquele judeu Mardoqueu sentado no portão do rei. Sua esposa e todos os seus amigos disseram a ele: mande montar uma forca, atingindo 50 côvados. Então vá com o rei e peça para enforcar Mardoqueu. Depois vá para o banquete e divirta-se. Esta sugestão encantou Amã, e ele mandou montar a forca naquela noite. O rei não conseguia dormir. Então ele ordenou que o livro das crônicas fosse trazido e lido para ele. Foi encontrado registrado que Mardoqueu tinha exposto que havia uma trama para assassinar o rei Xerxes. Que honra Mardoqueu recebeu por isso? O rei perguntou. Nada foi feito por ele, seus servos responderam. Na manhã seguinte, Amã entrou na corte para solicitar a execução de Mardoqueu. Antes que Amã pudesse falar, o rei perguntou o que deveria ser feito para o homem que o rei tem prazer em honrar. O rei só pode, está falando de mim.
sugeriu uma túnica real. O rei tinha usado um cavalo. O rei tinha montado um com um brasão real. Então deixe a túnica e o cavalo serem confiados a um dos príncipes mais nobres do rei. Deixe-os vestir o homem que o rei tem prazer em honrar e conduzi-lo no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando que isto é o que é feito para o homem que o rei tem prazer em honrar. Para seu horror, o rei ordenou a Amã que honrasse Mardoqueu. Desta forma, depois de desfilar Mardoqueu, Amã correu para casa em tristeza. Amã foi convocado para o segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes perguntou novamente a Ester seu pedido. A rainha Ester respondeu: "Se eu encontrei favor com você, Sua Majestade. E se lhe agrada, conceda-me minha vida e a do meu povo. Esta é minha petição. Este é meu pedido, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados." O rei Xerxes perguntou quem é ele, onde ele está. Ester disse um adversário, um inimigo. Este homem é Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio. E Amã ficou para implorar a rainha Ester por sua vida. Assim que o rei retornou, Amã estava caindo no sofá, onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: "Ninguém machucará a rainha enquanto ela estiver comigo na casa." Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto de Amã. Então um dos eunucos disse que uma forca de 50 côvados estava perto da casa de Amã. Ele o havia armado para Mardoqueu. O rei disse: "Leve-o até lá." Então eles levaram Amã até a forca que ele tinha estabelecido para Mardoqueu. Depois que a fúria do rei diminuiu, naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Amã. E Mardoqueu veio à presença do rei, porque Ester havia contado como ele era parente dela. O rei tirou seu anel que ele havia recuperado de Amã e o apresentou a Mardoqueu. Ester o nomeou sobre a propriedade de Amã. Ester novamente implorou ao rei caindo a seus pés, e chorando, ela implorou a ele para pôr fim ao plano maligno de Amã. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela ficou diante dele. Se agrada ao rei, ela disse: "E se ele me considera com favor, que uma ordem seja escrita, anulando as ordens que Amã escreveu, para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como posso suportar ver o desastre cair sobre meu povo?" O rei Xerxes respondeu: "Porque Amã atacou os judeus. Eu dei autoridade a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como parece melhor para você." E sele-o com o anel de sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Imediatamente os secretários reais foram convocados. Eles escreveram todas as ordens de Mardoqueu para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mardoqueu escreveu, em nome do rei, Xerxes, selou e os despachos e os enviou por cartas. O decreto do rei concedeu aos judeus o direito de se reunir e se proteger para destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia designado para os judeus fazerem isso foi o 13º dia do 12º mês. As cartas saíram estimulados pelo comando do rei. E o decreto foi emitido na cidadela de Suzã. Quando Mardoqueu deixou a presença do rei, ele estava vestindo vestes reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto roxo, e a cidade de Suzã realizou uma celebração alegre para os judeus. Foi um momento de felicidade e alegria, e honra no 13º dia do 12º mês, o edito deveria ser executado.
Neste dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas a situação se inverteu e os judeus levaram a melhor. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que buscavam destruí-los. Ninguém conseguiu enfrentá-los, por medo dos judeus. Os judeus mataram 500 homens. Eles também mataram os 10 filhos de Amã. O número dos mortos na cidadela de Susan foi relatado ao rei naquele mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. O que eles fizeram no resto das províncias do rei? Agora qual é a sua petição? Será dada a você. Ester respondeu: dê aos judeus a permissão para executar o edito deste dia, amanhã também, e deixe os 10 filhos de Amã serem colocados em fuecas, assim como seu pai. Então o rei ordenou que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e se livraram de seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles. Isso aconteceu no 13º dia. E no 14º, eles descansaram. E fizeram dele um dia de festa e alegria. Mardoqueu registrou esses eventos e ele enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Xerxes para que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adá. Como o momento em que os judeus se livravam de seus inimigos, ele os escreveu para observar os dias como dias de festa e alegria. E dar presentes e comida uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração. Eles tinham começado a fazer o que Mardoqueu havia escrito para eles. Portanto, esses dias eram chamados Purim, da palavra pur. Os judeus assumiram a responsabilidade de estabelecer o costume de que eles e seus descendentes deveriam sem falta observar esses 2 dias. Todo ano, esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados pelos judeus, nem se a memória morrer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com um relato completo da grandeza, estão escritos nos anais dos reis da Mídia e da Pérsia More. O judeu era o segundo em posição depois do rei Xerxes. Proeminente entre os judeus, é tido em alta estima por seus companheiros judeus, porque ele trabalhou para o bem de seu povo e falou pelo bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria, diante de grande perigo, salvou seu povo e deixou um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos sobre a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o incrível impacto que a coragem de uma pessoa pode ter no mundo. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes de animação. Então aqui está a sua chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos, que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a grande mídia como a Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e está disponível no YouTube. Podemos criar juntos esses filmes incríveis e espalhar as histórias da Bíblia para a próxima geração. Em troca, oferecemos vantagens exclusivas para toda a sua família. Obrigado por fazer parte desta incrível missão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e pressione o sino para receber notificações.